Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos ao Kanalytics. Esse aqui é um vídeo para apresentar o nosso projeto que a gente fez sobre o Project Netflix, tá? Tem toda uma série, uma playlist que eu criei, mostrando passo a passo, desde o começo, a idealização do projeto, coleta de dados, manipulação da base, criação do esqueleto do dashboard, identidade visual, para chegar nesse aqui e apresentar o resultado final. Se você não assistiu nenhum dos vídeos anteriores e quer saber como eu cheguei nesse resultado, eu vou deixar na tagzinha aqui o link para a playlist, desde o primeiro vídeo, tá bom? Eu não postei o vídeo da identidade visual, porque eu levei 3 horas para criar isso aqui. Eu gravei, fui gravando enquanto eu fazia. Só que foram 3 horas, eu não vou postar um vídeo de 3 horas, nem 3 vídeos de 1 hora cada, só para a parte da identidade visual, porque é uma coisa mais chata mesmo. A gente cria, aí avança, aí volta porque muda e tem uma ideia melhor e ajusta o tamanho aqui, o tamanho ali, paleta ali. Então o que eu fiz? O último vídeo, que é a parte do making of, vou deixar disponível também aqui na tagzinha, eu gravei as 3 horas, eu cortei alguns pedaços e acelerei a velocidade do vídeo. Então coloquei uma musiquinha de fundo, eu não falo nada no vídeo, são 4, 5 minutos eu acho só. Então transformei 3 horas em 5, 4 minutos. É só para você ver ali em velocidade acelerada como é que eu fui fazendo. Mas a ideia desse vídeo então é passar por esse resultado final e apresentar o dashboard para vocês. Beleza? Então vou pedir para você, antes de mais nada, curtir o vídeo, se inscrever no canal e sem enrolação, bora lá. Essa aqui é a nossa carinha inicial do dashboard. Como eu queria fazer alguma coisa parecida pro usuário ter uma experiência como se ele tivesse na Netflix, eu pensei em colocar essa página de seleção de perfil, entre aspas, né? Só que o perfil aqui vai ser a informação que está lá dentro. Então a gente tem aqui 4 informações, né? A gente tem um perfil de catálogo da Netflix, onde a gente vai olhar as informações sobre os filmes e tudo mais. A gente tem outra que é o perfil de Oscars, né? Onde a gente pegou a base lá do Wikipedia dos Oscars e cruzou com os filmes da Netflix. A gente tem também a informação do IMDb, que também cruzamos a informação com a nossa base da Netflix. E uma que não se conversa com nada, mas é sobre a empresa, tem as stocks da Netflix aqui, o histórico dela, beleza? Então a gente vai navegar um por um aqui para apresentar para vocês. Então eu vim aqui no primeiro, que é o catálogo da Netflix, é o perfil de catálogo, né? Então a gente clica aqui. Antes de apresentar o resultado, eu vou explicar aqui mais ou menos essa parte inicial. Todos seguem a identidade visual igual para o cabeçalho, então é o mesmo tamanho, é o mesmo logo aqui do Kanalytics, é o mesmo logo da Netflix. O que vai mudar é a carinha do perfil. Então, cliquei, ele mostrou o perfil que eu tô e as informações desse perfil. Quero ver outra coisa? Clico no perfil de novo e ele me volta para a página inicial. Legal? Depois a gente explora os outros. Vamos voltar então para o nosso catálogo. Então aqui a gente tem um cabeçalho igual para todo mundo, mudando somente a cor do perfil que a gente está. E todos eles têm esses big numbers com 3 imagens aqui de catálogo. Então eu coloquei aqui um big number em cada imagem, onde dá alguma informação sobre o catálogo da Netflix. Então a primeira informação que a gente tem é a quantidade de títulos no catálogo. Então a Netflix tem 7.737 filmes e séries no catálogo. A gente não sabe diferenciar quantos filmes e quantas séries. A gente sabe o total de itens que tem lá dentro, né? São 32.871 atores e atrizes diferentes, 4.049 diretores. Então eu coloquei aqui umas informações mais macro, né? Só para o pessoal olhar, que são os famosos big numbers. E descendo um pouco, logo abaixo dos títulos aqui, a gente tem aqui um donut chart, um gráfico de donut ou de rosca, onde a gente mostra quantos desses caras aqui são filmes e quantos são séries. Então se a gente passa o mouse, ele mostra a quantidade. Fora aqui eu estou mostrando o percentual, ou seja, 31% quase, né, do meu catálogo é série, e aqui 69% do meu catálogo é filme. Só que se eu passo o mouse eu sei exatamente, são 5.377 filmes, 2.410 séries. Ao lado eu coloquei quais países têm a maior quantidade de itens, no caso, não só filmes. Então eu peguei aqui, ordenei os países e coloquei uma barrinha para falar quantos filmes esse país tem. Então Estados Unidos, lógico, disparado ali, com a maior quantidade de
de títulos. Lembrando que quando a gente fala desses títulos aqui, a gente não tá diferenciando série ou filme, a gente está falando de tudo que tem de conteúdo lá dentro dos Estados Unidos. Em segundo lugar vem a Índia, com quase 1.956 itens, filmes e séries. Depois o Reino Unido, Canadá, Japão, etc. Aqui é um top 10 para demonstrar mais ou menos como está distribuído ali os principais produtores de conteúdo dos países, né? Beleza? Descendo um pouquinho mais, é a parte meio que infográfico que eu quis fazer para chamar a atenção, né? A ideia aqui é falar muitos minutos de filmes para a gente assistir. E aqui esse You Should Take você deveria levar, né? 8.900 horas para assistir o catálogo inteiro de filmes. E aí quando a gente fala 8.900 horas fica meio que abstrato, né? Quanto que é 8.900 horas? Então a gente colocou aqui, ó, the same as, que é igual a 371 dias. Então se eu começasse a assistir agora o catálogo da Netflix de filmes, sem parar, um depois do outro em sequência, eu levaria mais de um ano e 5 dias, 1 ano e 6 dias para assistir o catálogo inteiro, beleza? É isso que eu queria mostrar com essa informação. Descendo mais um pouco, a gente tem a parte top 10 atores, né? Eu filtrei somente os atores dos Estados Unidos. Por quê? Quando eu fiz esse top 10, apareceu um monte de indiano. Acho que no primeiro vídeo que a gente fala de Tableau, que eu estou montando isso aqui, eu mostro isso. Eu coloco o top 10 e aparece um monte de cara que ninguém conhece. E aí eu filtrei somente atores dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui o top 10 atores com mais filmes na Netflix, tá? Não são todos os filmes do Adam Sandler. Esse aqui são 19 filmes. Ele está falando que tem 19 filmes do Adam Sandler na Netflix. Ou seja, o ator americano com mais quantidade de itens lá no catálogo da Netflix é o Adam Sandler. Se eu clico no Adam Sandler, ele vai mostrar para mim os 19 filmes dele que estão lá na Netflix. Então, ordenados por ordem de lançamento. Então, aqui desde o mais antigo até o mais recente. Então, se eu clico, por exemplo, no Samuel L. Jackson, eu vou ter os 17 filmes dele e etc. Cliquei, sumiu. A ideia era essa. Clico, filtra, desmarco, some aqui a informação. Então, a gente tem aqui os 10 atores. Seth Rogen, Morgan Freeman e etc. Descendo um pouco mais, a gente tem o ano de lançamento. Então eu coloquei aqui os filmes de cada ano, né? E a pilha, a barra, é a quantidade de filmes ou séries, tá bom? Então o que a gente entende aqui? Que o catálogo da Netflix ele é relativamente novo, né? São filmes novos. A gente tem ali 2015 com 541 filmes, até ali 2020 com 800. É a massa, né? A maioria dos filmes da Netflix eles estão concentrados nessa faixa dos anos. Então são filmes relativamente novos. Então a gente vai para antes de 2010, a gente já tem poucos filmes de 2000 a 2010. E antes dos anos 2000, então, nem se fala, né? A gente tem pouco filme no decorrer dos anos anteriores. Então o catálogo da Netflix, a gente pode falar com essa informação, é um catálogo relativamente novo. Show? Tendo ali o pico dele em 2018. 2018, então, é o ano que tem mais filmes na Netflix, filmes e séries. Legal? E por último, aqui na primeira página, a gente colocou as categorias em nuvem, né? Então, como a gente interpreta isso? As palavras, as categorias, né? Os gêneros, estilos, sei lá, que estão maiores, que a gente consegue ler com mais clareza, são os que tem mais itens dentro. Então, por exemplo, drama deve ser o maior de todos, né? Tem 1.384 títulos da Netflix, são de drama. Seguido ali por comédia, documentários, stand-up and comedy shows, ó, tem aqui algumas informações. Então tem outras categorias, né, menos relevantes, com menos itens. Mas a grande massa da Netflix a gente pode falar que são dramas, comédias, séries internacionais, ação e aventura, documentários, criança e família, crime, etc. Então aqui é pra gente ter uma ideia de como está distribuído os itens da Netflix. Então a gente sobe, aqui em cima do nosso menu, vamos trocar o perfil, né? A gente não quer mais ver o catálogo, a gente quer saber dos Oscars agora. Então a gente vem aqui, seleciona o amarelinho, que é o Oscars. E novamente, igual ao anterior, a gente segue o mesmo padrão aqui de cabeçalho, mudando apenas o nosso perfil selecionado. E também seguindo o mesmo padrão aqui com as 3 informações, os 3 big numbers em cima das
das imagens, né, de alguma série ou filme da Netflix originais. Legal? Então, quais são as informações que a gente tem aqui na aba dos Oscars? Aqui é uma contagem de filmes do catálogo com Oscars. Então, daqueles 7.000 e tralalá filmes que tem na Netflix, na verdade são 5.000 e poucos filmes, né? 106 deles têm Oscars. E aqui em seguida a gente fala que são, ao todo, somando todas as premiações desses 106 filmes, a Netflix tem um catálogo com 216 Oscars, de 17 países diferentes. Descendo um pouquinho, a gente tem aqui um top por ordem de quantidade. Então a gente tem aqui o filme mais premiado do catálogo da Netflix, é O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Ele tem 11 premiações ali do Oscars. E se a gente for descendo, a gente vai ver todos esses 106 filmes aqui e a quantidade. Então, se você está a fim de assistir alguma coisa na Netflix, mas não sabe o que, você pode vir aqui e falar, eu quero assistir um filme premiado. Sei lá, vamos assistir um filme que eu nunca assisti que ganhou bastante Oscar. Então, você pode vir aqui escolher a série Senhor dos Anéis. Esse Gigi aqui, Didi, eu não sei que filme que é, não assisti. Lista de Schindler, puta filme, etc. E aqui do lado a gente tem a mesma informação, só que por país. Então, os países mais premiados. Então, os Estados Unidos é o país com mais filmes premiados, são 69 filmes. Se eu clico aqui, ele vai filtrar minha tabela do lado, os filmes apenas americanos. Então, cliquei. Didi é o primeiro filme. Eu posso vir aqui, eu sei que Senhor dos Anéis é do Nova Zelândia. Então, se eu clicar aqui, Nova Zelândia são 3 filmes. 2 deles são O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e As Duas Torres, e esse Bombshell. Eu não sei que filme que é esse. Eu, particularmente, falando de Senhor dos Anéis, As Duas Torres é o meu preferido. Eu não entendo porque O Retorno do Rei é o mais premiado. Pra mim é o mais... é bem legal e tal, mas pra mim não é o mais memorável, né? Mas enfim, né? Não sou eu que avalio. Então eu posso clicar aqui na Índia e ver os filmes indianos, sul-coreanos, franceses, até o último filme aqui, o último país com... Na verdade, todos esses aqui que tem um são os últimos, né? Mas enfim. Descendo um pouco mais, a gente tem a timeline dos Oscars, ou seja, eu peguei todos os filmes, aqueles 106 filmes, peguei os anos somente que tem a premiação, então a gente tem filme desde 1942 premiado, 2 filmes, e coloquei aqui na linha a quantidade de filmes, então tem filme aqui com 1, 2, 3, blá, blá, blá. E 2011 é a quantidade de filmes mais premiados no catálogo da Netflix. São 10 filmes vencedores de Oscars de 2011. Essa aqui é a nossa informação sobre Oscars. Vamos voltar. Vamos para a parte de IMDb, é a carinha rosa. Olha lá que legal. Também seguindo o mesmo padrão aqui de cabeçalho, mudando apenas o rostinho do perfil. O mesmo padrão aqui com os big numbers, né? Eu só não coloquei nada no último porque eu não achei informação suficiente para colocar aqui. Não tinha tanta coisa sobre o IMDb, né? Mas enfim, eu coloquei 2 informações, que é a quantidade de filmes. O IMDb tem uma lista com 250 filmes mais bem avaliados, né? A gente pegou aquela lista. Dessa lista, 52 filmes estão no catálogo da Netflix. E são filmes de 15 países diferentes. Então, se a gente desce um pouquinho, a gente vai ter aqui também os mais bem avaliados em primeiro, né? Os 52 filmes estão aqui por ordem de nota. Então aqui o Senhor dos Anéis de novo está se destacando, tanto na parte de Oscars quanto na parte de nota. Então é um filme com uma nota 8.9, empatado ali em cima com a lista de Schindler. Depois vem Pulp Fiction com 8.8, filmão. Aqui sim também o Senhor dos Anéis já está bem mais perto do Retorno do Rei. As Duas Torres, para mim As Duas Torres tinha que estar em primeiro. Mas enfim, A Origem, Matrix, Cidade de Deus, aqui tem um filme brasileiro. E aqui do lado a gente tem os países, né? Então são 23 filmes americanos que estão lá nos 52 da Netflix, mais bem avaliados pela IMDb. 23 são americanos, 7 são do Reino Unido, Índia, Alemanha, Nova Zelândia e etc. O Brasil deve estar aqui embaixo com o Brasil, que é a Cidade de Deus. Mesma coisa, se eu clicar no país, ele filtra aqui, certo? E dali. Legal. E descendo um pouco mais, a gente tem a timeline também, que ele fala assim, ó. Desse ano aqui, quantos filmes estão entre os 52 aqui, né? Então a gente tem 3 filmes de 76 aqui. E a gente tem aqui empatado entre 2015 e 2018, 4 filmes em cada ano.
que estão entre os mais bem avaliados ali segundo o IMDb. Legal? Essa é a nossa aba de IMDb. Essas abas aqui são mais simples, isso aqui é mais para te ajudar, né, a escolher um filme. Então se eu posso escolher tanto por Oscar, e lá na aba de Oscar eu escolhi um filme super premiado, ou vir aqui na parte do IMDb e assistir esses filmes mais bem avaliados, né? A parte de Oscars premiado e a parte de IMDb bem avaliado, certo? E por último, mas não menos importante, a gente tem a parte de stocks, que não se conversa em nada com a parte de filme, catálogo, Oscars ou IMDb, mas eu quis porque eu queria mostrar como é que usava o pacote do Quantmod no R, né? Então, era uma informação a mais, não ia machucar ninguém, então já acabava mostrando como é que usava o pacote, então eu peguei essa informação. Então, mesma coisa, a gente tem aqui o cabeçalho, a gente tem o Big Number. O que eu escolhi colocar dentro desses Big Numbers? O preço mais recente da ação. Então, claro que não é o preço de hoje, porque deve fazer uns 15, 20 dias que eu baixei essa base, que eu fiz essa atualização, né? No dia que eu fiz, o preço atual era $504,79. E aí eu peguei o max, o valor máximo e o valor mínimo da ação nos últimos 12 meses. Então o max dela chegou a valer $586 em 12 meses, nos últimos 12 meses. E no mínimo chegou a bater $413, também no período de 12 meses. Legal? E aqui embaixo, bem simples, aqui eu coloquei somente em vermelho o gráfico da cotação, né? Então a gente tem aqui a cotação, blá 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 blá. E essas barrinhas em branco é o volume transacionado naquele dia, naquele período. Isso aqui está por dia, tá? Então desde 2017 a gente tem a visão por dia da evolução da ação, né? E o que é legal a gente imaginar? Eu pelo menos, eu acho que assinei a Netflix aqui em 2011. Então eu acho que em 2011 a gente consegue ver que ela valorizou um pouco e teve muita negociação, né? Esse volume transacionado foi muito alto. O pessoal começou a conhecer mais, né? Pelo menos eu não conhecia a Netflix antes de 2011. Eu comecei a conhecer quando ela chegou aqui no Brasil e tudo mais. Então eu acho que quando ela começou a se popularizar, ela deve ter aumentado, lógico, o volume transacionado, as pessoas querendo comprar ação. Depois ela aumentou demais. Não sei se era a galera... Aí a gente cria hipóteses, né? Mas eu não sei, talvez aqui no final de 2011 o pessoal realizou lucro. Deve estar muita gente vendendo, porque ela cresceu demais. Ela saiu lá dos R$3, por exemplo, ou $3 no caso, e foi para os 42. Então quem comprou $3 provavelmente estava vendendo bastante feliz, né? Então, ou outra explicação pode ser, a partir de 2012 começou a crescer muito, expandir para vários países, a galera quis comprar mais, mais e mais. Depois então ela só aumentou o valor, mas as transações continuaram mais ou menos iguais aqui embaixo, né? A gente não tem picos mais igual aqui em 2010 a 2014, né? Então deve ter sido um ano muito eufórico pelas novidades, saindo Netflix pra caramba, um monte de país lançando Netflix, e só cresce, produção original, não sei o que lá. Então acho que isso deixou o mercado muito eufórico. Então por isso que pode explicar essas movimentações aqui mais altas nesse período. Depois assentou, o mercado já acostumou, tem outras concorrentes agora, né? Então ela foi se valorizando, mas sem esses picos de volume, né? Tá bom? São apenas hipóteses que eu estou vendo aqui só de ver o gráfico, né? Mas se a gente quiser ir a fundo, a gente pode ir a fundo nisso e descobrir, cruzar a informação para entender. Legal? Galera, esse é o fim do nosso projeto Netflix. Eu vou publicar isso aqui, vou deixar salvo lá no Tableau Public. Estou em tela cheia aqui no Tableau, vou abrir. Então eu vou dar um save aqui. Bom, a partir do momento que esse dashboard está salvo no servidor, todos vocês têm acesso, podem acessar, podem clicar, filtrar, explorar o dashboard. Vai ficar lá e espero que tenham gostado. Pronto, galera, tá aqui embaixo no meu perfil, tem uma visualização lá que eu criei, então já tá aqui. Só você clicar em exibir que ele vai abrir no próprio navegador para você. É só entrar lá em public.tableau.com, acessar, não sei se tem que criar conta para ver, eu acho que não, porque fica online para todo mundo. E aí com o painel aqui você pode navegar. Clicar aqui no catálogo, é online, tá? Por isso que ele vai pensar um pouco. Mas você vai ter aqui, ó, todo o painel que eu mostrei para vocês na minha máquina vai estar disponível lá no Tableau Online. Legal? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso project da Netflix. Encerramos com esse vídeo aqui. Muito obrigado. Fui!